Deus é rica, é poderosa e alcança as nossas necessidades mais profundas, mais ocultas, mais não observadas, mas não conhecidas pelos homens e apenas por Deus. A carta de Pedro foi escrita não para, como já disse no momento da nossa leitura, para um povo apenas restrito, como algumas cartas paulinas, mas essa carta é chamada uma carta católica, uma carta universal. Católica significa geral, universal. E foi escrita para atender aqueles irmãos dispersos da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Esses irmãos estavam enfrentando as mais profundas aflições só pelo fato de servirem a Jesus. E o Império Romano deu aos judeus e aos cristãos os mesmos privilégios, as mesmas pertinências de oportunidades, podemos dizer assim, a mesma consideração. Mas a verdade é que o cristianismo cresceu abundantemente. E nesse crescimento houve um despertar, não bom, mas ruim, por parte das autoridades romanas. Então o império não suportava absolutamente nada, nem ninguém que tivesse um crescimento visível. O império jamais suportava ou suportaria nenhuma crença, nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma fé, nenhuma confissão de fé que fosse de alguma maneira mais famosa, mais conhecida, mais interessante do que a própria religião imperial. Como os irmãos sabem muito bem, principalmente os nossos irmãos de escola dominical, o imperador era conhecido como um deus. Então, adorar a uma outra pessoa, a uma outra divindade, se constituía como uma blasfêmia contra o imperador. Então, a igreja de Jesus não adora a ninguém senão a Jesus. Foi assim, é assim e será sempre assim. Jesus disse a Satanás lá no monte: somente a teu Deus, citando a Bíblia, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. Então o império começou a ficar inquieto com o crescimento da igreja de Jesus. E aí aqueles privilégios que antes eram conhecidos, aquelas oportunidades que eram dadas, agora são tolhidas, são cortadas. E o que era de oportunidade passou a ser agora perseguição à igreja. A igreja já não é mais vista com bons olhos, porque está crescendo. Mas a promessa de Deus é crescer. Jesus disse lá aos discípulos, e principalmente a Pedro: sobre esta pedra, que sou eu mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas da morte, não prevalecerão contra ela. Então, se você observar em sua volta e fizer leituras dos mais diversos expedientes, você vai perceber que grandes empresas começaram com imensa popularidade no mundo, vendendo seus produtos, e hoje são empresas fechadas. Você vai observar que situações que você pensava que jamais aquilo ia decair, desmoronar, hoje não existe mais. Impérios não existem mais. Cidades não existem mais. A geografia mexeu tanto que cidades foram varridas do mapa. O que antes era uma cidade, hoje não existe mais, senão entulhos, ruínas. Mas a igreja de Jesus não é um comércio. A igreja de Jesus não é uma cidade.
A igreja de Jesus não é uma ambiência dirigida por homens apenas. A igreja de Jesus é o reino de Deus, é o corpo de Cristo. A cabeça é Ele e o corpo está aqui. E esse corpo tem vida nele, saúde nele. O mundo pode estar desmoronando, mas a igreja permanece viva. O mundo pode estar dando margem a toda sorte de pecado. O que eu percebo às vezes, e eu não sou tão velho, e também não sou mais um jovem, mas eu percebo que o que era vergonhoso alguns anos atrás, hoje é a coisa mais simples e normal do mundo. Sim ou não, meus irmãos? Aquilo que metia vergonha nas famílias, aquilo que envergonhava pai, mãe, família inteira, hoje é estampado na mídia como se fosse uma coisa, um troféu, uma vitória social, uma vitória cultural. Mas a igreja é contra essa cultura. A igreja é contra essa visão pós-moderna. Ela está na pós-modernidade, mas tem os seus parâmetros em Deus. Ela está caminhando aqui na terra, estudando, se formando, se graduando, se pós-graduando, com mestrado, com aquilo que se pode fazer, com empregos, com namoro, noivado, casamento, gente ficando rica, graças a Deus por isso. Mas a igreja não é daqui. A igreja está, mas não é daqui. A igreja daqui a pouco vai esvaziar esses bancos aqui. Vai chegar uma sexta-feira que o povo vai passar aí na frente e vai dizer assim: cadê aquele povo que toda sexta-feira enchia esse templo e não está mais aqui? E vai esperar o domingo chegar e vai dizer: aquele povo que enchia a igreja no domingo também não está mais aqui. Crianças não estão, adolescentes não estão, velhos não estão, famílias não estão, porque a igreja está aqui, mas a igreja não é daqui, a igreja é do céu. É por isso que a Bíblia diz: quem for santo, santifique-se mais, assim como ele é puro. Porque no céu não entra pecado, no céu só entra santo, lavado pelo sangue precioso de Jesus. Então a igreja, eu estou dando esse pano de fundo para que a gente se situe, se veja onde nós estamos. Nós estamos na era 60 da igreja primitiva. O império aqui está com todo fogo contra a igreja. A igreja no fogo do Espírito e o império no fogo da perseguição. Jesus batizando crentes com o Espírito Santo em lugares escondidos, em sepulcros, em lugares inóspitos. E a igreja se escondia para pregar o evangelho, para Jesus operar milagres e maravilhas, porque Jesus nunca deixou de operar milagres e maravilhas na igreja, irmãos. Nenhum tempo, por mais difícil que seja, foi impedimento para Jesus abençoar a igreja. Satanás sempre se levantou contra a igreja, mas Jesus sempre abençoou a igreja. Crentes batizados, crentes renovados e famílias abençoadas. Onde estão os abençoados por Deus aqui esta noite? Glória a Deus. Então a igreja precisava de uma palavra, e eu coloquei aqui: os cristãos começaram a enfrentar discriminação, começaram a enfrentar atos de violência. Olhe para cá, cristãos eram agredidos no meio da rua. Você é do império ou é dessa nova seita? Porque eles entendiam como uma nova seita. Não, eu sou da nova seita, eu sou de Jesus. Pau nele, cadeia nele. Tem mais, não era só violência física, era uma violência moral, porque as propriedades, irmã Maria Alexandre, eram confiscadas. Você trabalhava, você se esforçava, pagava os seus impostos, construía uma renda. Quando você comprava um patrimônio legitimamente, o império vinha e confiscava, só porque você era
crente. Parece que hoje a gente está vivendo uma coisa assim, parecida. Só não estão confiscando os bens. Mas dizer que é crente hoje é uma agonia para muita gente, não é? Crente é homofóbico. Crente é fora da lei, não é? Dizer que é crente hoje, daqui a pouco vai ficar proibido por muita gente. Não diga que é crente não. Mas a gente vai continuar dizendo. Que ouça ou que deixe de ouvir. É casa rebelde. Vamos continuar dizendo, a gente é crente. A gente é crente. Diga comigo, eu sou crente e vou continuar dizendo que sou crente. Com alegria. Um orgulho bom. Eu sou crente. Então a igreja sofreu tudo isso. Mas tem uma palavra, eu estava lendo agora à tarde, esse texto veio no meu coração. Jesus já advertiu a igreja em relação a isso. Se você observar a palavra de Deus em João, abra a Bíblia, no Evangelho de João. Capítulo 15. Para a gente sair daqui bem consolado hoje. João 15 e 19, não é? Deixa eu ler o versículo 18 para a gente entender melhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. Agora versículo 19. Se vós fosseis o mundo amaria o que era. Por que é que o mundo não gosta de você? A questão está aí. Por que é que o mundo não faz festinha com a gente? Não tem afeição a gente? Por que é que o mundo não suportava a igreja do século da era 60 que Pedro escreveu a carta? Por quê? Porque a igreja não é porque o mundo só ama aquilo que é seu. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Pilatos disse, o senhor não sabe que eu tenho poder para lhe prender? Jesus disse, tem não, meu filho, tem não. Eu estou aqui voluntariamente. Isso aqui é graça, você não entende o que é isso não. Não, eu tenho poder para lhe soltar, para prender, para... Tem não, meu filho, tem não. Porque se eu fizer uma oração aqui agora, se eu fizer uma oração aqui agora, vem legião de anjo, uma corte angelical e acaba com todo esse tribunal aqui. Eu estou voluntariamente nesse tribunal. Eu não tenho culpa não. Eu não tenho pecado, eu não tenho dolo, eu não tenho malícia. O meu sangue é limpo, o meu sangue é mais alto, mais puro do que o sangue de Abel. Agora, eu estou aqui voluntariamente, graciosamente, é para salvar aquele que se perdeu. Se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Diz ainda o texto, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos... A minha versão talvez é um pouquinho diferente, não é? A que mais predomina é a corrigida. Dele vos Quem saiu do mundo aqui? Não faça assim não. Faça assim. Diga, eu pastor, saí. Não dá nem saudade de lá, dá? Da caverna que a gente foi cortada, a gente tem saudade? Tem nada. As vitrines do mundo estão aí e a gente só tem desejo pelo céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A gente tem saudade do céu, do mundo não. Nem do pepino, nem do alho, nem da cebola do Egito, não. O negócio da gente é chegar em Canaã. Quem quiser que fique com o pepino do Egito, o alho do Egito, a cebola do Egito,
Quem quiser que fique lá com a prata do Egito, o ouro do Egito, o vestido do Egito, nós estamos caminhando para chegar no céu, irmãos. Glória a Deus. Então o mundo não gosta da igreja. Nós precisamos ter isso como padrão. Agora, não é que a igreja vai fazer confusão. Não, senhor. A igreja não vai sair pelo mundo aí com a espada na mão, com a Bíblia batendo na cabeça do povo. Você não gosta de mim não, viu? Pã, é assim mesmo, viu? Não é desse jeito. A igreja, na sua posição de igreja, ela consegue irradiar a glória de Deus e a luz de Deus para o mundo. Então vamos correr. Voltando para Pedro, eu apenas dei essa introdução para que pudéssemos nos entender. Pedro, no capítulo 5 até o versículo 4, 1, 2, 3 e 4, que não é o nosso pensamento de comentário hoje, pelo menos nessa oportunidade que Deus, na sua graça e na confiança do nosso pastor nos dá, não é para falar sobre os versículos 1, 2, 3 e 4, mas do versículo 5, 6 e 7. Quando Pedro escreve o capítulo 5, ele vai falar sobre essa casta de liderança que a igreja tem. Se os irmãos perceberem, ele vai falar para os presbíteros, as lideranças da igreja. E ele vai falar sobre como pastorear o rebanho de Deus, como modelo, como servo de Deus, sabendo que o supremo pastor, quando aparecer, vai coroar aquele que trabalha na obra do Senhor. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: depois da batalha me coroará. Então se cumpre aqui nesse versículo. Mas a partir do versículo 5, que é o nosso objeto de comentário rapidamente, Pedro vai falar sobre os relacionamentos. E ele vai pontuar aí pelo menos 3 relacionamentos. Ele vai falar sobre o relacionamento nesse plano horizontal, uns para com os outros. Ele vai falar do relacionamento vertical do crente para com Deus. E vai falar do relacionamento pessoal, o relacionamento consigo mesmo. E ele vai nos mostrar uma rota, um caminho vitorioso para a nossa vida. Para o primeiro relacionamento, que é o versículo 5, Pedro vai dizer uma coisa muito interessante. A igreja está sofrendo, a igreja está perseguida, como eu já falei, sobre essa visão histórica, mas Pedro não abre mão da doutrina. Uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que uma coisa que me chama a atenção muito em Paulo e em Pedro é que a gente não percebe essas duas figuras ministeriais de serviços de Deus e tal fazendo barganha com o ensinamento da palavra. Ele não abre mão, porque ele sabe que a saúde do corpo de Cristo está no ensinamento da palavra. E ele não negociava com o ensinamento da palavra. Ele podia trazer uma palavra assim bem refrigeradora, bem alienígena, uma coisa bem fora do contexto do coração de Deus, só para alegrar poucos. Mas a igreja não teria força para caminhar. Então Pedro vai ensinar o caminho da vitória da igreja nos relacionamentos. Versículo 5, ele vai falar sobre a roupa da humildade. Diga após mim: roupa da humildade. A palavra grega aqui para o vestimento da humildade traz uma conotação de uma roupa que é amarrada com força. É algo que se apega a você, diferente desse paletó que eu estou aqui, que vocês percebem que ele tem uma certa liberdade, não é? Mas Pedro vai falar de uma roupa que está mais apegada ao corpo, algo que facilmente não descola do corpo, algo que facilmente vai com você para todos os lugares. Eu não sei agora, e talvez não seria tão interessante a gente trabalhar uma questão cultural. Como feita aquela roupa, o irmão Rocha está nos lembrando aqui, aquela roupa de mergulho que se tem hoje, não é? Que é bem rente ao corpo. Eu não tenho agora como trabalhar com os irmãos historicamente a roupa daquela época, para a gente não investir muito tempo nessa questão cultural. Mas Pedro vai dizer: se amarre com uma roupa que facilmente você não se solta dela. Qual é a roupa? A roupa da humildade. É como se ele dissesse: se você quiser se saltar de alguma coisa, se libertar de alguma coisa,
Se liberte de qualquer outra coisa, menos da humildade. Se amarre com a humildade. Aí alguém vai perguntar, como pensamento meu: por que, pastor Pedro, tanta necessidade por esta roupa apertada, apegada a mim? Aí ele vai responder: porque Deus rejeita quem é soberbo. Agora, para quem é humilde, ele dá graça sobre graça. Perceba, ele está dando caminho de vitória não para a igreja. Ele está dizendo: olha, gente, vocês podem até se libertar de algumas coisas triviais, efêmeras, coisas do dia a dia. Agora tem uma coisa: se você quiser viver bem com Deus, procure ter a roupa da humildade. É claro que a roupa aqui é apenas uma metáfora, né? Os irmãos estão me entendendo. É um simbolismo que ele está utilizando, assim como eu estou usando aqui também. Ele está dizendo: se vista com a humildade. Porque quando Deus olha para o orgulhoso, é como se ele dissesse assim: eu vomito. Eu tenho repugnância pelo orgulhoso. Olha, Deus trabalha com preto, com branco, com pobre, com rico, com pequeno, com grande, com leigo, com sábio, com quem sabe, com quem não sabe, com quem pode, com quem não pode. Agora, Deus não trabalha com o orgulhoso. Empinou o nariz, Jeová diz assim: corta. Não é grave isso, irmãos? Por que isso é grave, pastor? Porque nós vivemos uma sociedade de disputas. Nós vivemos em uma sociedade de rasga-rasga, de quem é melhor, de quem se apresenta melhor, de quem faz melhor. E para Deus, quem faz melhor é quem faz com humildade. E o que é humildade? Humildade não é ser bobo. Humildade não é fala mansa, semi-morto. Não. Humildade não é tirar o pé do lugar e passar 10 anos para colocar o outro na frente. Também não é. Não é ser lento. Humildade, biblicamente, é considerar o outro superior a si mesmo. Humildade significa dizer: eu sei fazer, mas não faço sozinho. Eu chamo alguém para fazer comigo. Os irmãos estão entendendo? Eu sei cantar. Solta o playback ali que eu detono aqui, canto e dou um show. Mas a humildade diz assim: eu quero cantar com todos. Humildade é compartilhar as bênçãos de Deus com o outro. Eu era criança, na adolescência, eu acredito, eu cantava um corinho. Eu nunca mais ouvi esse corinho. Mas é porque o tempo passa e sempre tem algo novo, não é? E eu cantava um corinho que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Ou seja, é uma relação de dependência, de interdependência. Eu funciono quando você funciona. Eu estou quando você está. Aí Paulo vai dizer assim: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Que glória há estar sorrindo quando o irmão está chorando. Que glória há. Que contrassenso há quando o irmão está fazendo festa e eu do outro lado assim, mordendo o beiço, feito o irmão mais velho. Ora, Deus dá os seus dons e talentos a quem Ele quer, irmãos. Deus dá o seu dinheiro, o dinheiro é de Deus. Quem enriquece e empobrece é Deus, viu? E às vezes Ele abre o bolso assim, olha. Não tem pai que é assim. Pega um dinheiro e diz assim: fulano, tome 10. Aí quando fulano vai saindo assim, diz: fulano, tome 50. Aí o de 10 olha assim: ó, gente. Se o pai for assim meio invocado, ele vai dizer assim: diga, dinheiro é meu. Ou não?
Se a gente não tiver cuidado, a gente vai correr por um tempo que Deus não vai ter mais liberdade para fazer nada. Deus vai ficar um refém assim. Não, eu só posso dar a fulano e vou dar escondido, porque se fulano ver, vai dar uma ciumeira, uma agonia, um estremelique. Vai morrer. Vai morrer, porque Deus não é esse ser de fazer nada escondido, irmãos. Ele faz e está feito. A humildade é dizer assim: eu não tenho, mas fulano tem, eu tenho. Eu quando vejo às vezes meus irmãos jovens assim pregando aquela mensagem assim, cadenciada, sem parar, sem cansar, sem perder o fôlego, eu fico dizendo assim: meu Deus, era para pregar assim, mas eu não sei, mas vou dar glória para quem Jesus chamou. Glória a Jesus. Não é assim? Pastor Iveson prega aqui às vezes, parece que tem uma mola assim, bota a mão assim, pula. Eu já tentei fazer, quando eu fiz assim, fiquei sem graça, porque é ele que faz, o jeito é dele. Pastor Roberto tem a unção dele. Eu vou pinotar nesse púlpito aqui a noite todinha. A minha unção não é a unção do pastor da igreja. Vocês estão me ouvindo como um pastor auxiliar, como um cooperador. Mas se o pastor Roberto ligar agora o telefone ali e dizer: meus irmãos, a paz do Senhor, é diferente ou não é? É a voz do Pai. É a voz de quem tem um cajado na mão. Eu estou todo animadinho aqui, ó, caneta, água, os irmãos me servindo, mas não sou pastor da igreja não. O pastor é o cajado, está na mão dele. Quando ele fala, é diferente. Por que, pastor, é assim? Porque Deus deu. Agora, se você é corajoso mesmo, pega um avião, um trem bala que não pode, seja qualquer coisa, e vá lá no céu e brigue com ele. Porque se ficar na terra, eu vou brigar com fulano, isso é covardia. O certo é brigar com quem deu a bênção. E quem deu foi Deus. Quem deu o talento foi Deus. Quem colocou a mão sobre alguém foi Deus. Vá lá no céu brigar com ele. Diga aí para seu irmão, faça assim para ele, assim aí, faça assim aí. Use uma roupa apertada da humildade. É feito uma cinta que vai derrubar até a barriga. Aleluia. O soberbo está fora. O soberbo está fora. Tiago, veja, irmãos, a palavra de Deus em Tiago. Tiago capítulo 4. Veja o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar entre nós. Versículo 6, Tiago 4 e 6. Antes, ele dá maior, está bem baixinho, deixa eu ver se fica melhor. Maior, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não tem gente que você olha assim para ela e diz assim: esse homem, essa mulher parece um bobo assim. Mas às vezes é uma graça tão especial que aquela pessoa tem, que o sol está de rachar e a pessoa está passando pelo deserto debaixo da graça de Deus. Veja um versículo que eu acho que dá para a gente olhar para ele aqui. A Bíblia fala
de um momento tão especial no ministério de ensinamento de Jesus, quando dois homens, não é? Aqui achei. Lucas capítulo 18. Veja a diferença da humildade e do orgulho. E veja quem são os contemplados diante de Deus. Lucas 18 e o versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. Versículo 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Fariseu aqui todo mundo sabe, é o conhecimento invulgar da lei, é a sabedoria em pessoa. O ruim do fariseu é o farisaísmo, mas ser fariseu é uma nobreza, é uma glória. Ninguém é fariseu de graça, foi estudante, foi tudo na vida e alcançou ser um fariseu. Agora o problema do fariseu é o farisaísmo, a hipocrisia do fariseu, e por aí a gente, mas não é o nosso objeto de ensino, de comentário. Dois homens subiram para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, veja a oração do fariseu: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este. Aí ele pegou no positivo. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por e dou de tudo quanto. Me diga uma coisa, está errado fazer isso? É para jejuar? É para orar? É para se livrar da aparência do mal e não pecar? Sim ou não? É para ser crente? Mas não é para desprezar o outro. A minha piedade não pode desprezar o outro, porque a piedade que despreza o outro não é piedade, é hipocrisia. A piedade não pode ser de mim para mim, de si para si. A piedade é para Deus. Quem vê o piedoso não é a mídia, é Deus. Versículo 13. Vamos agora acompanhar a oração do irmão publicano, do miserável. O publicano, estando em pé, perto ou longe? Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao. Ele disse: eu sei quem eu sou, a coisinha que eu sou. Pastor Isaac Martins Rodrigues, saudosa memória, ele dizia assim: quer se conhecer, ore. Porque você diz assim ao pastor: pastor, eu sou uma bênção. Você olha para sua esposa e diz assim: minha filha pode confiar em mim, marido feito eu no mar. Mas quando você vai para os pés de Jesus, você olha para um lado assim, para ver se não tem ninguém ouvindo. Aí você diz assim: Jesus, tu sabe que coisinha eu sou. Eu estou dizendo que eu sou uma bênção, mas tu sabes quem eu sou. Porque a gente é o que é na oração, não é aqui no púlpito. Eu conheci um cidadão, trabalhei com ele, e ele dizia: Paulo, e fulano? Eu digo: uma bênção. E aquele fulano de tal? Eu disse: uma maravilha. E aquele? Eu disse: só não é anjo, mas é gente da melhor qualidade. Um dia ele disse assim para mim: para você todo mundo é gente boa. Eu disse: e é para dizer que é gente ruim? Ele disse: não, mas eu vou lhe dar um conselho. Eu era bem jovem ainda, mais jovem ainda. Ele dizia: faça o seguinte, coma 1 quilo de sal com ele. Eu disse: como é que eu vou comer 1 quilo de sal com ele? Você come 1 quilo de sal no dia? Eu disse: não é de pouquinho, não é de pouquinho, não é de pouquinho. Eu digo: pronto, para você conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Depois de 1 quilo de sal você vai saber se ela é gente boa ou se é gente ruim.
Engraçado que quando eu fui para Caeté Estreitos, os irmãos disseram: pastor, seja bem-vindo. Eu digo: olha, irmão, vocês vão comer 1 quilo de sal comigo. Para depois ninguém estar dizendo assim: o senhor é uma bênção. Depois de 1 quilo de sal, vocês vão dizer quem eu sou. É assim ou não é? Então esse aqui, ele não precisou nem comer 1 quilo de sal. Ele sozinho disse: eu não vou levantar nem a cabeça, que o peso da minha miséria não me faz levantar a cabeça. Mas Deus ama aonde há sinceridade. Oh Espírito de Deus, Jeová. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que estes desceram Este quem? O publicano. Para Jesus, o outro era justo, justíssimo. Justo, justíssimo em si mesmo. O outro dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Irmãos, se não for pela misericórdia, posso dizer, vai ficar abusado não? A gente não presta para nada. Se não for a misericórdia de Deus, a gente tem uma lata furada, não serve para nada. A tua sorte, a minha sorte, a nossa vitória é que a graça de Deus veio sobre a nossa miséria. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu tenho 5 minutos para falar sobre outro relacionamento. Não vai dar mais para falar, mas anotem aí para vocês lerem em casa. Provérbios sobre o orgulhoso, o homem que Deus odeia, não é? Ou o sentimento que Deus odeia. Provérbios 6, 16 e 17. Provérbios 8 e 13. Isaías 14, 12 ao versículo 15. Provérbios 13 e 34. E Tiago 4 e 6. Anotaram? Não, né? Desse jeito, pastor, a gente não é máquina, não é? Mas vou dizer de novo. Provérbios 6, 16 e 17 até o versículo 17. Provérbios 8 e 13. Isaías 14, 12 e 15. Capítulo 14, versículos 12, 13 ao 15. Provérbios, capítulo 3 e versículo 34. E Tiago, capítulo 4 e versículo 6. Termino com uma frase: foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Quem ouviu diz amém? Foi o orgulho que transformou Lúcifer, o homem que andava entre as pedras afogueadas da eternidade, homem da mais alta confiança da corte celestial, foi transformado em quem? Em um acusador, Satanás. Porque o orgulho transforma gente boa em gente da pior qualidade. Agora a humildade transforma gente da pior qualidade em gente da melhor qualidade. Quem diz amém, meus irmãos? Segundo relacionamento, o relacionamento com Deus. Veja o que vai dizer Pedro, capítulo 5 e o versículo 6. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 6. Ele vai dizer o quê? Humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de... Para quê? Para que a seu tempo, ou a tempo oportuno, diga comigo, há um tempo oportuno no calendário de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, principalmente para os mais jovens.
nós sofremos muito, muito de ansiedade, de agonia no juízo. A gente quer hoje o que Deus prometeu hoje. E outro dia eu já falei aqui sobre um testemunho pessoal sobre isso. Não vou falar outra vez. Mas o tempo é de... Não ouvi. O tempo é de... Diga para seu irmão para ele sair com isso no juízo. Diga assim: o tempo é de Deus. O tempo não é seu, mas a sua pertinência é ficar debaixo da potente mão de Deus. Quem vai exaltar é Deus, no tempo de... Mas a sua competência é ficar. Vai ter hora que você vai ficar assim, olha. Eu vou resolver. Está demorando, eu vou resolver. Eu vou sair daqui e vou para ali, porque aqui não chega, mas ali vai chegar logo. Mas Pedro está dizendo aqui: permaneça debaixo da potente mão de Deus, para que a tempo oportuno ele vos exalte. Olhe para cá. Quem olha para Jesus no Getsêmani, capítulo 26 e 36 de Mateus, nós não vamos ler agora. Quem olha para Jesus no Getsêmani diz assim: está tudo acabado. Olhe para cá, olha os elementos do Getsêmani: tristeza, a minha alma está triste, angustiada até, então tem tristeza, angústia, sensação da morte, apatia dos discípulos. Jesus deixou uma tropa lá no pé do monte, subiu com Pedro e os filhos de Zebê, quando disse: vou lá olhar se os garotos estão orando por mim. Quando chegou ele estava: ei Pedro, tu que é todo animadão aí, rapaz, tu não pode vigiar 1 hora de oração? A gente está onde? É assim, não é? E ele voltou para o trabalho da hora. Quem olha o Getsêmani assim diz: está tudo perdido. Mas Jesus estava debaixo da potente mão de... Agora, vamos ver um cenário diferente do Getsêmani. Abra a Bíblia, Filipenses. Eu estou usando o melhor exemplo de quem estava à disposição do céu e foi honrado pelo céu. Podia usar Paulo e outros, mas eu acho que Cristo é o melhor exemplo. O Getsêmani tem tristeza, tem angústia, tem sensação da morte, tem apatia, tem sono, tem desalento. Filipenses capítulo 2. Termino já, pastor Josué. 2 e 5 de Filipenses. Leia na Bíblia, por favor. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em... Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a... Versículo 7, veja que maravilha. Antes a si mesmo se... Na sua versão talvez pode dizer: se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de... A palavra servo aqui é doulos no grego, escravo mesmo. Servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo a figura o quê? Humana. A si mesmo se o... Não ouvi. A si mesmo se o... Tornando-se até a morte e morte. E termina o texto. Termina? Terminou assim? Não. Veja como é diferente do Getsêmani. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Parece pessoas diferentes, irmãos, mas não é. É a mesma pessoa do Getsêmani, esse ser aqui. O mesmo que disse: ninguém ora comigo.
Eu tenho tristeza, eu tenho angústia, vontade de morrer. Eu fiz uma seleção no pé do monte, só trouxe para cá a tropa de elite da oração. Nem a tropa de elite ora. E a minha alma está em angústia mortal. É o mesmo que agora está dizendo: mas Deus o exaltou. Porque quem está debaixo da potente mão de Deus, há um tempo oportuno para ser exaltado. Estou sentindo tanta graça de Deus para dizer isso aqui hoje. Porque quem sabe se não tem gente aqui querendo fugir da guerra, da batalha, dizendo: tu me fizeste uma promessa, tu me destes uma palavra, eu ouvi a tua voz, eu sei que foi o Senhor que falou comigo, mas faz 1, 2, 3, 5 anos e nada acontece e nada funciona, e é um sol quente todo dia na pele, mas o Senhor te diz: fica debaixo da potente mão de Deus para que Ele te exalte. Não é para fazer isso na doutrina, eu sei, mas me perdoe para fazer isso hoje. Pegue na mão do seu irmão assim e diga assim: não sai não, fica aí. Fica aí. O que está determinado por Deus para a tua vida vai acontecer. Fica aí. Fica na potente mão. Se humilhando ou sendo humilhado, descendo ou sendo empurrado para baixo. Porque tem dia que você se humilha e tem dia que você é humilhado. Tem dia que você quer ficar em pé e o povo bota você para baixo, mas o Senhor te dê. Fica aí. Fica debaixo da potente mão de Deus. Fica aí. Dê o nome soberanamente. Para que? Eu termino com essa frase maravilhosa, devendo aos meus irmãos a última parte do assunto. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Veja que maravilha. Isso é fantástico. Todo o joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Chama a tropa aí da oposição. Chama aí Herodes. Chama aí Pilatos. Chama Hitler. Chama inimigos políticos. Chama inimigos da igreja. Chama inimigos de Cristo. E toda língua o confesse. Vem, cama, surrenia. Toda língua. Que Ele é Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus lhe ajude. Dei-me a cama, sude, remica, mácia. Glória a Jesus. Tranquilize o coração. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Tem algo de Deus reservado para você. Não morre não. Enquanto Deus não cumprir a palavra que disse a você, para você, não morre não. Vem câncer, o câncer cai. Vem diabetes e ela desfaz. Vem violências e Deus livra. Quantos livramentos Deus te deu hoje? E eu sei, pastor, livramentos que você não viu. Bala perdida, carro desembestado na rua não bateu em você. Eu li um dia que a medicina diz que a hora mais propícia para dar trombose, infarto, coisas problemas do coração é na hora do sono. Você está exposto ali. Mas a Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel. A Bíblia diz assim: em paz me deitarei, em paz dormirei, em paz me levantarei. E você está viva como uma testemunha viva do poder de Deus.